uma satisfação enorme, Obrigado, pastor Guilherme, obrigado, pastor Zé Ricardo, pelo convite. Eu confesso para vocês que estava já com saudade de reunião de ordem. A gente achava que não ia sentir saudade dessas coisas. Eu digo para os irmãos que desde o início da pandemia que eu não participo de uma reunião como essa, o que para mim sempre foi muito prazeroso, eu gosto muito, e muito frequente, porque a gente anda em várias sessões, subsessões por esse Brasil afora, mas nunca mais eu tinha participado. Então, estar aqui, tomar um café da manhã com os pastores, ouvir, orar junto com os irmãos, que privilégio, que honra para mim. Me sinto feliz de ver os queridos irmãos e as irmãs também que estão aqui, muito queridas, muito bem-vindas sempre. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Trago para vocês também o abraço do pastor Fernando Brandão, que hoje ele está em São Paulo. Eu estava com ele numa viagem, ele até, pastor Zé Ricardo, estava lá até ontem, e disse, não, fica comigo, você voltar comigo e tal. Eu disse, eu não posso, eu tenho um compromisso lá com a Gonçalense. Aí eu peguei um ônibus ontem e vim de ônibus para poder estar aqui com os irmãos, mas ele pediu que transmitisse o abraço dele aos irmãos, então sintam-se aí abraçados. Eu não vim tanto preparado hoje para uma pregação, uma exposição bíblica, uma exegese de um texto. Eu vim com o meu coração aberto para compartilhar com os irmãos e ouvir dos irmãos também. Então, não quero decepcioná-los nem frustrá-los por talvez não termos aqui uma exposição bíblica com profundidade, como os irmãos muito bem sabem fazer, mas é de propósito. Eu queria hoje conversar com vocês, compartilhar com vocês. Como já disse, pastor Zé Ricardo, eu estou com saudade de pastor, estou com saudade de estar junto de pastor. E esses tempos não foram fáceis para nós, não foram fáceis. Nós estamos transmitindo aqui pela internet, né, pastor Eduardo? Então, só para a gente medir as palavras aqui, né? Não foram tempos fáceis. Todos nós, como pastores, pastoreando igrejas, neste momento, tivemos que sepultar ovelhas nessa pandemia. E algumas dessas ovelhas nós não conseguimos visitar. E algumas dessas ovelhas nós fizemos o sepultamento delas na beira da cova, porque não podia fazer culto fúnebre, num caixão fechado. Eu acho que todos nós passamos por essa experiência aqui. E ainda com um número limitado, dizendo para os irmãos assim, não venham, não pode vir. E isso é algo que machuca muito o nosso coração. Só que nós, pastor Alaí, precisamos estar sempre animados, felizes, não é? Os cabelos bem penteados, para quem tem, né? Bem alinhado, bem arrumado, alegre, por dentro, às vezes, moídos. Por fora, aquele sorriso de quem busca forças no Senhor. Não é hipocrisia, não é isso não. Obrigado, querido. Não é hipocrisia, não é falsidade, mas é porque a gente precisa transmitir ao rebanho essa alegria, essa esperança e essa vibração. Mas só nós e Deus e as esposas é que sabe de verdade como é que a gente está por dentro. E essa pandemia bagunçou um pouco com a gente, eu não sei vocês, mas eu falo por minha experiência própria e falo pelo contato com vários outros colegas também. Bagunçou um pouco a vida da gente, tanto a nossa rotina,
nossa atividade ministerial. Eu estava ali no começo, ali conversando com o Daniel ali na mídia, a qualidade dessa transmissão. Eu não sei se já tínhamos isso antes da pandemia, pastor, mas já transmitia o culto antes da pandemia? Nem transmissão tinha. Nem transmissão tinha. Agora, meus irmãos, é a melhor transmissão do Brasil. É aqui na Centenário do Colombané. 2 câmeras ali olhando para mim, corta de lá e corta de cá, um padrão assim de primeiro mundo. Pastor Eduardo não tinha ideia disso. De repente, pastor Guilherme estava falando ali no café, nós nos vimos pregando, bom dia, queridos irmãos, para um celular. Você já pensou isso? Quando você imaginou na sua vida que você ia pendurar o celular na prateleira das que nem suporte a gente tinha no começo. Depois, lá na minha casa, eu tinha um cantinho da janela que dava direitinho. Eu pendurava assim na janela e fazia ali as mensagens. Eu estava pastoreando uma igreja na zona rural que não tinha internet. Então não tinha como fazer live, ao vivo, nada. Eu tinha que gravar um vídeo, picotar o vídeo, porque senão ele não vai no WhatsApp, e mandar para os irmãos. Olha que coisa. E ali pendurado, pastor Lusitano, você quer PIB do Rocha, é outro nível, né? Mas assim, pendurado no vitrô da janela. E quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, que alguns dias a gente estava de terno, gravata e short de pijama. Nós tivemos que nos reinventar, irmãos. Tivemos que nos reinventar enquanto pastores, enquanto líderes, enquanto comunicadores. Talvez um ou outro, né? Pastor Alaí gosta muito dessa coisa da comunicação, do jornal, mas nem todo mundo tem essa aptidão. Eu mesmo não tenho. E para eu, às vezes, botar um negócio na internet é um custo. Mas nós precisamos ir para a internet, e fomos para o Facebook, e fomos para o Instagram, e fomos para o YouTube, e canal no YouTube, e não sei o que, e tudo isso nós nos reinventando nessa pandemia. E ao mesmo tempo, algumas igrejas sofrendo diferentes situações de acordo com as outras, porque algumas igrejas cresceram na pandemia, muitas igrejas cresceram, outras diminuíram. E não é porque é falta de fé, nem mais fé, nem menos fé, não. São contextos diferentes. Contextos diferentes. Algumas igrejas não voltaram ainda aos seus cultos presenciais. Preguei domingo passado numa igreja que está voltando. E os irmãos emocionados, chorando, porque puderam voltar. E no meio dessa confusão toda, teve pastor que pegou Covid. Por quê? Porque o médico está na linha de frente, é serviços essenciais. E Deus abençoe os nossos médicos, nossos enfermeiros, essa coisa toda. O policial, serviços essenciais. Também, Deus abençoe os policiais. Agora, e pastor? Não, pastor não é essencial, não. Pastor vai para o final da fila. E aí, algumas estatísticas aí mostram que o número de pastores que morreram, pastores nossos, pastor Batista, eu nem vou falar de outras denominações, só o nosso, um percentual altíssimo de pastores, muito mais alto, 10 vezes mais do que o de médicos e outras coisas. Por quê? Porque nós estávamos lá. Quem de nós aqui que não recebeu uma ligação, falou assim, pastor, o papai, a mamãe, o irmão, meu filho, está lá no hospital, ninguém pode entrar, mas o senhor é capaz de conseguir entrar. A gente vai lá e dá um jeito de entrar, e se expõe, e vai no cemitério, e vai no funeral, e vai no CTI, vai na porta do hospital, não pode entrar, mas só de estar ali na porta já está exposto. E acabamos pegando Covid, não sei quantos aqui tiveram Covid, eu tive Covid. E a Covid me castigou, graças ao bondoso Deus. Foi um negócio assim, que o Brandão pegou a Covid, pastor Fernando Brandão, e eu estava reunido com ele, ele não sabia, estava eu, ele e o pastor Gaiki, não sei quantos conhecem o pastor Gaiki. Almoçamos junto e tal, deu uns 3 dias, o Brandão falou assim, eu estou com Covid. Eu falei, sim, lascou. Aí o Gai
fez o teste, Covid. E eu, legal, assim, beleza, passaram 10 dias, que era até 14 dias. No 14º dia, caí eu de Covid. E aí, meus irmãos, fiquei ruinzinho. Mas o Senhor nos sustentou. Eu estou falando muito longe, Daniel? O que você quer que eu mexa aqui, tá bom? O Senhor me sustentou. Graças a Deus. Não fiquei internado. Deus colocou uma médica na minha vida que foi uma bênção. Na vida do pastor Brandão, uma médica crente. E ela disse assim: pastor, orando, pedindo a Deus sabedoria, que eu não queria mandar vocês para o hospital. Porque se manda para o hospital naquela confusão que estava, superlotação, vai chegando e entubando. E depois que entubou, o negócio complica. Então, eu fiz de tudo para vocês não irem. E graças a Deus, ficamos de casa. Pastor Brandão ficou bem, eu fiquei bem. Aí veio o pós-Covid. Que é outra confusão, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu fiquei cheio de dor na junta, fiquei com o meu emocional muito abalado, muito abalado. E até hoje eu sofro com o tal do pós-Covid. Tomei a vacina AstraZeneca, me piorou terrivelmente. Eu não estou dizendo que não é para tomar vacina não, viu? Tome vacina. Estou dizendo que para mim teve um efeito colateral terrível. E eu fiquei uma semana ruim, com febre, parecia que voltou tudo de novo. Aí na segunda dose eu conversei lá, falei, não dá AstraZeneca, não dá de outra. Eu ouvi dizer que podia misturar, aí tomei a segunda dose da Pfizer. Ruim de novo. Parece que cada organismo reage de uma forma. O meu organismo reagiu dessa forma. A minha esposa teve Covid, tomou vacina, sentiu nada. E eu já... Então, assim, cada organismo reage de uma forma. Mas eu quero dizer para nós, pastores, que estamos nessa linha de frente, pastoreando as ovelhas do Senhor Jesus e levando adiante o reino dele, cuidando do seu povo, como nós lemos agora há pouco. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então nós somos ovelhas do Senhor, todos nós. Mas Ele, como sumo pastor, Ele nos chama para ajudá-lo no pastoreio, no cuidado dessas ovelhas. E os desafios são tão grandes, e não raro eu encontro amigos, colegas, pastores, enfrentando lutas. Alguns faleceram aqui em São Gonçalo. Não vou citar nomes, mas vocês estão lembrando. Estou lembrando pelo menos 2 aqui de São Gonçalo. Em outros lugares também. Esposa que faleceu. Filhos que faleceram. Pastores nossos, queridos, que perderam seus filhos. E nós sentimos até hoje. E isso abate a gente, isso abateu a gente de uma forma muito direta. Pastores que enfrentaram lutas tremendas, financeiras, e de toda sorte de desafios. E isso, pastor Zé Ricardo, ainda tendo que ficar sozinho. Porque quando a gente está meio triste, meio abatido, que a gente vem para um momento como esse, a gente volta mais animado. Mas não podia. Então você já estava mal, abatido, sofrendo lutas, consequência de gente da sua família que perdeu, ovelha, seu diácono, seu líder, braço direito, morreu e tal, e não sei o quê. E você ainda sozinho, não pode conversar com ninguém. Aí quando vai para o culto, quando volta o culto, não pode abraçar. Irmãos, isso foi um negócio terrível.
Não estou querendo espiritualizar a coisa, nem fazer teoria da conspiração, não é isso não. Mas o que é que fizeram com a igreja? O que é que fizeram assim? Não estou acusando ninguém não. Entenda o que eu estou falando. Não pode reunir. A igreja tem que reunir, irmãos. A igreja é a reunião dos santos. Igreja tem que reunir. Não pode reunir. Aí quando pode reunir, não tem que ficar distante. Distanciamento. Irmão, igreja não combina com distanciamento, não. Aí você não pode abraçar e nem apertar a mão, tem que dar um soco. Isso tudo mexe com a gente. Vamos colocar de pé, vamos cantar. Aí todo mundo de máscara, a voz não sai, e fica aquele hino xoxo, não é? E esse troço vai mexendo com a gente. Aí você está pregando igual eu estou falando aqui, eu não sei se vocês estão rindo, eu não sei se vocês estão torcendo o nariz, eu não sei se vocês estão achando ruim, eu não sei porque a máscara cobre a expressão facial e você não tem o feedback. Aí você parece que está pregando assim, você não sabe como é que está. Pelo menos balança a cabeça, glória a Deus, faz um sinal. Mas não, as pessoas ficam quietas assim de máscara, não é? E aí você conta uma história triste, ninguém chora. Conta uma piada, ninguém ri. Porque fica todo mundo assim, ó. E essas coisas mexem com a gente. Agora, nada disso foi novidade para Deus. Nada disso. Deus não foi pego de surpresa, Deus não foi surpreendido com nada dessas coisas, nada. Ele sempre esteve no controle, dirigindo, cuidando, permitindo, mandando, intervindo na história. E aí, em março de 2020, quando fechou tudo, e nós começamos a viver essa loucura, Deus estava cuidando de nós, e Deus já sabia de todas essas coisas. E Deus foi nos dando estratégias, direção, sabedoria, reinventar as coisas. Aí lá na Junta de Missões Nacionais, os irmãos imaginem bem, nós andamos lá no fio da navalha, É uma folha de pagamento de 1.000 missionários, todo mês, plano de saúde, aluguel. E não tem assim uma reserva, a junta tem uma reserva para um ano. Não tem reserva nenhuma, é o que entra, é o que sai. É igual na igreja, mesma coisa. Eu sei que vocês também não têm uma reserva de um ano na igreja, não. A gente vive no fio da navalha, é ou não é? É aquele mês que entra e que sai e administra e tal, é assim. Mesma coisa. Aí nós começamos lá a pandemia. Aí o pastor Fernando Brandão reúne todo mundo. Como é que vai ser esse negócio? Quanto tempo vai durar? Capaz de durar uns 15 dias esse negócio aí. Vocês lembram? No início? Olha, aí o mais negativo diria assim, não, isso deve durar um mês. Ninguém tinha ideia, irmão, do que seria acontecer. E fecha tudo. E quem trabalha por conta própria? Um taxista, o menino do Uber, o cara que vende cachorro-quente na rua, o outro que guarda carro. Esse pessoal se viu assim sem nada. E quem são essas pessoas? Muitos deles membros das nossas igrejas. E vocês sabem que quem sustenta a obra na igreja e a obra missionária não é gente rica. Vocês sabem disso. Quem sustenta é o pobre. É claro que tem os ricos que ajudam, que são fiéis, nós damos graças a Deus pela vida deles. Mas quem segura mesmo a coisa, quem é? É o pobre, a gente sabe disso, irmãos. E aí a gente viu esse pobre, esse irmãozinho nosso, passando uma dificuldade tremenda, desempregado, e isso começou a afetar diretamente a igreja. E afetando a igreja, afeta a junta. E como é que vai ser isso? E resumindo a história, Deus ele nos sustentou em missões nacionais. Foi um ano extraordinário
para missões, de muitos batismos, de muitas conversões, de organização de igrejas, de avanço, de nomeação de novos radicais, crescimento, expansão. Compramos a carreta missionária que passou por aqui, vocês conhecem bem, e em tudo isso, nosso Deus nos deu o seguinte recado: eu estou no controle, vai à frente, vai adiante, vai adiante. Nós estamos guardados, protegidos, dirigidos pelo Senhor. Então, mesmo que tenhamos lutas, e temos muitas lutas, e eu não quero aqui minimizar, dizer assim, se você está triste é porque você não ora. Não, não é isso não. Mas nós precisamos buscar a presença do Senhor para as nossas vidas, porque Ele está no controle. Tudo isso está escrito já no plano de Deus, no projeto de Deus. Volto a dizer, algumas coisas Deus permite, outras coisas Ele determina mesmo, Ele ordena que aconteça. Mas nada surpreende ao Senhor, nada. Nada é por acaso. Agora, nada também vem sem lutas. Nada vem sem lutas. Eu não sei, pastor Eduardo está aqui há quanto tempo nessa igreja? 4 anos. Eu cheguei aqui, cheguei no GPS e entrei numa rua, essa rua aqui, um bairro simples, um bairro bem simples. Quando eu olhei essa fachada, esse templo, rapaz, que coisa bonita, lindo isso aqui. Olha que auditório, olha que cadeira, aliás, as cadeiras confortáveis. Tem cadeira que você não senta direito, essa aí a gente senta mesmo. Patrimônio lindo desse aqui, pastor Eduardo. Aí a gente fica pensando assim, esse negócio deve ter descido do céu aqui, não é? Deve ter sido um anjo que fez isso aqui. Foi nada. Isso aqui, pastor Eduardo, tem luta, tem história, tem sangue, suor e lágrimas. Porque na vida da gente, a gente não tem nada com facilidade, não. Tem uns até que recebem facilidade. Eu não recebi nada de facilidade na minha vida. Tem hora até que eu até reclamo um bocadinho com Deus. Mas, Senhor, eu recebi uma herança. Que às vezes as pessoas falam assim, eu recebi uma herança. Não, 3 apartamentos. Aí outros, não, eu recebi meu pai, eu sou filho único, meu pai tinha 10 imóveis. Papai morreu, deixou a Bíblia dele para mim. Foi a minha herança, a Bíblia do papai. Eu louvo a Deus por isso. Nunca recebi herança, nunca tive vida fácil. Nunca tive um tio rico, uma tia, alguém que... Não, eu sempre tive que me virar. E eu acho que esse é o caso da maioria de nós aqui, não é? Não estamos reclamando nada disso. Mas às vezes o indivíduo chega numa igreja, aquela igreja toda prontinha, bonita, uma liderança muito boa, tudo estruturado. Aí ele chega, assume aquela igreja, tudo pronto. Por uma dessa Deus não me chama. Por uma dessa Deus não me chama, pastor Eduardo. Aí Deus às vezes bota a gente em uns lugares difíceis, para a gente trabalhar, um bairro complicado, que você tem que acender o farol, apagar o farol, acende a luz de dentro, bate os vidros. Não é? Aí você chega lá, tem um cara complicado, tem uma mulher que quer ser dona da igreja, tem um jovem que não sei o quê. Aí eu falei, mas Senhor, parece que Deus gosta mais do outro do que de mim? Não é? Não tem moleza não, irmãos. Não tem moleza para ninguém. E essa história vem de longe. Essa história vem de muito longe. Desde quando o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja. E eu queria então convidar os irmãos para lermos um texto que vocês conhecem demais, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E eu queria pensar um pouquinho, eu não sei, pastor Zé Ricardo, até que hora que eu tenho aqui? Então tá. O senhor pelo menos fica, vai saindo um, sai outro, o senhor tem que ficar, tá? Atos 1, texto que nós conhecemos muito bem, que nós chamamos de texto da grande comissão, ou um dos textos da grande comissão. Lucas, quando escreve, diz, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até os dias em que ele foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis. Você veja aqui a insistência de Lucas em enfatizar a ressurreição factual, literal do Senhor Jesus. Já neste momento, alguns duvidavam da ressurreição, mas ele diz assim, com provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. E enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí os que haviam se reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Aí Jesus responde: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, ele foi levado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu os seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento exterior, onde estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E unidos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Esse texto nos mostra um começo difícil da igreja, um começo novo, novidade, o pioneirismo, porque o Senhor Jesus já havia iniciado a semente do que é a igreja, desde aquela confissão de Pedro em Mateus 16, mas o Senhor Jesus estava ali com eles. Eles faziam lá uma bobagem, Jesus consertava. Não conseguia expulsar um demônio, chamava Jesus, Jesus dava jeito. Estava atravessando o mar numa tempestade, não conseguiam segurar o barco, acordavam Jesus, Jesus acalmava a tempestade. E eles tinham então a presença física de Jesus com eles. Mas esse Jesus foi tirado deles. No momento em que Jesus entra em Jerusalém, e eles criam aquela expectativa tremenda, né? De que agora vai, agora é o reino, agora Jesus assume o trono. E aí Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, as pessoas aplaudindo e aquela expectativa toda, e hosana, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e aquele anseio, aquela pressão toda, e o WhatsApp bombando, o Instagram, e todo mundo curtindo aquele negócio e tal, e eles pensando, é agora que Jesus vai tomar o trono. Aí Jesus entra em Jerusalém e nada acontece. Aí ele fica ali, discute aquela semana com os escribas, com os fariseus, e os discípulos ali na expectativa, quando é que será esse negócio? Até que ele estava no jardim, chegam os guardas para prender Jesus, Pedro saca-lhe a espada para guerrear, Jesus mete a espada na bainha, Pedro, vocês estão me procurando, podem me levar, estou aqui. E Jesus é levado, cospem no rosto dele, insultam,
açoitam, prendem, julgam injustamente, levam Jesus para a cruz, matam Jesus e sepultam. E o sonho acabou. Aquela expectativa toda do reino, de tomar o reino e essa coisa toda, Jesus morreu. Jesus morreu. Pedro volta para pescar, cada um volta para a sua vida, aqueles 2 discípulos de Emaús voltam para casa, tristes, sem saber o que fazer, desorientados, depressivos, abatidos, chorosos, desanimados, aquele sentimento assim, puxa, perdi 3 anos da minha vida, tem uns que dizem que é 1 ano, outros que dizem que são 3 anos, eu acho que são 3, perdi aqui 3 anos da minha vida seguindo Jesus. Os discípulos de Emaús dizem isso, ele era um bom homem, um bom profeta, poderoso em palavras e em obra, lá em Lucas 24, mas nós achávamos que ele restauraria o reino para Israel. A gente estava errado, a gente entendeu tudo errado, a gente se enganou, ele era boa pessoa, não era má pessoa, não. Nós é que entendemos errado. Agora estão voltando para casa, a vida continua, vamos que vamos, toca para frente. Até que Jesus, no 3º dia, ressuscita, aparece vivo, inequivocamente, com provas incontestáveis, como Lucas coloca aqui. E aí chama Pedro, manda um recado para Pedro. Tomé não estava no dia, se eu não vir, eu não acredito. Na outra semana Jesus aparece, bota a mão aqui do meu lado, Tomé. E aí os discípulos retomam aquela euforia, aquela alegria, aquele ânimo, aquela expectativa do reino, a ponto deles chegar aqui no verso 6 e dizer assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel. Vocês percebem que até aqui eles ainda não tinham entendido. Eles ainda estavam naquela expectativa do reino. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel. Eles ainda estavam pensando no reino temporal, no reino político, no reino material. Um queria sentar à direita, outro à esquerda. Aí a mãe pede assim: Jesus, deixa lá que um senta à direita. Coisa de mãe mesmo, né? E agora eles perguntam isso, às vésperas de Jesus subir. E eles estavam pensando como seria aqui, porque a gente sabe que no verso 9 Jesus sobe, mas no verso 6 eles não sabiam ainda. Eles não sabiam ainda do verso 9, eles estavam no verso 6. E aí Jesus diz assim: não compete para vocês saber o kairos, nem o cronos em que Deus age. Isso é coisa de Deus. E há uma expressão, idiosixousia, a exclusiva autoridade de Deus. Isso compete a Deus exclusivamente. É Ele quem governa, é Ele quem domina, é Ele quem diz o tempo de entrar, o tempo de sair, o tempo de chegar, o tempo de fazer, o tempo de ficar em casa, o tempo de não sei o que lá. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos que essa pandemia não surpreendeu Deus em nada, absolutamente. Deus tem os seus tempos e as suas épocas que Ele governa por sua exclusiva autoridade, diz o verso 7. Mas aí vem o verso 8, em que Jesus começa o verso 8 com uma adversativa, não é? Então veja bem, 6, 7, 8. 6, a pergunta: esse é o tempo que restaurarás o reino? 7, não compete a vocês saber isso. 8, mas... Percebem? Mas tem um negócio que compete para vocês sim. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles começavam a querer entender as coisas, estava quase entendendo, não tinha entendido ainda, só vão entender lá no capítulo 2, aí o negócio fica claro. Quando estavam quase entendendo, Jesus começa a subir. Mas Jesus, agora o Senhor vai sumir de novo? Aí Jesus vai subindo
e eles olhando para o céu. E deve ter sido um negócio bonito, uma cena muito especial, e eles ali olhando para o céu. E às vezes a gente fica assim também, olhando para o céu, não fica? Aí chegam os anjos, aqueles dois varões vestidos de branco, toca no ombro dele e diz assim: o que vocês estão fazendo aí parados? A ideia do texto aqui é que o que vocês estão aí parados olhando para o céu? Essa é a ideia original. O que vocês estão aí parados olhando para o céu? Qual foi a ordem que ele deixou para vocês? Não fiquem aí parados, porque do mesmo jeito que vocês o viram subir, vocês o verão descer, porque ele vai voltar. Aí eles vão para Jerusalém e ficam ali aguardando o cumprimento da promessa. No capítulo 2, cumpre-se o dia de Pentecostes e a igreja ela é revestida do poder do Espírito Santo. Quando o Espírito desce sobre a igreja, não apenas sobre os apóstolos, mas sobre aqueles 120 que estavam reunidos naquele quarto, ou naquela sala, ou naquele cenáculo, e de repente vem um som de um vento, vem umas línguas como que de fogo, e não tinha nem vento nem fogo. Era o som como de um vento e língua como que de fogo. E aquilo, de uma forma muito especial, pousa sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Imaginem vocês, Jerusalém cheia para a festa de Pentecostes, e aqueles 120 saindo pelas ruas, falando em outras línguas, e as pessoas os entendiam nas suas próprias línguas nativas, anunciando as grandezas de Deus. 120 missionários, pregadores, evangelistas andando ali no meio da praça, e no comércio, e no templo, e no pátio, e ali, e acolá, e aquilo criou um fuzuê. Aquilo ali criou um burburinho. O que está acontecendo? Que negócio doido é esse? Será que eles estão embriagados? Aí Pedro toma a palavra, não sei exatamente como foi isso, na sua localização, mas para um público muito grande, porque só convertidos foram 3.000 naquele dia. Aí Pedro começa a pregar e diz assim: esses irmãos não estão bêbados. O que vocês estão vendo hoje aqui é aquilo que o profeta Joel disse lá. E aí ele começou a pregar, e quando Pedro ainda não havia terminado o seu sermão, eles o interromperam. Eles interromperam Pedro e disseram assim: o que devemos fazer, irmãos? Varões, irmãos, que faremos? E aí Pedro responde: cada um de vós arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados. E aí acontece aquele batismo fenomenal, 3.000 pessoas, e a igreja nasce agora sim, de uma forma muito bonita e muito especial, para cumprir a sua tarefa. Aquela tarefa que estava lá no verso 8, quando ele diz: vocês vão receber o poder. E o poder veio, e agora vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja não tinha mais a presença física de Jesus, mas ela tem agora a presença do Espírito Santo que habita em nós, e que nos dirige e que nos encoraja, seja em tempo de pandemia, seja em tempo que for. E o que nós sabemos pela palavra e depois também pela história, é que essa igreja aqui, ela teve boa vida, irmãos. Teve assim algum momento de boa vida para essa igreja aqui? A gente fala assim, o apóstolo Paulo. Alguém aqui queria estar no lugar do apóstolo Paulo? Que pense um camarada que sofreu. Porque a gente olhar Paulo hoje, né, o grande teólogo, escritor e tal, meus irmãos, Paulo sofreu demais. Aqueles apóstolos todos foram martirizados, se não todos, quase todos. Tiago foi o primeiro a morrer pela espada de Herodes.
Diz a tradição que João foi jogado num caldeirão de azeite quente, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e assim a história nos conta um fim trágico, diria assim, daqueles mártires, daqueles apóstolos. Mas nenhum deles recuou, nenhum deles desistiu, nenhum deles reclamou. O que a gente vê é uma igreja apanhando e apanhando e apanhando, mas uma igreja poderosa e marchando debaixo de uma liderança firme, corajosa, ousada e que enfrentava as lutas. E as pessoas morriam. E eu fico imaginando os pastores daquela época, a nossa semelhança. E eu fico pensando isso, tentando aplicar a nossa realidade hoje, porque nós podemos aprender com eles. As pessoas eram assassinadas, as pessoas eram violentadas, as pessoas eram perseguidas, tinham seus bens confiscados. Você tem um armazém aí? Não tem mais, agora é nosso. E se você fosse reclamar, era preso e açoitado. E entrava na sua casa e violentava sua mulher, seus filhos, suas filhas. E matavam, e torturavam, e incendiavam. Nero, doido da cabeça, quis iluminar as ruas de Roma com tochas humanas, que eram os cristãos. E aqueles cristãos, então, eles eram amarrados e eles tinham a oportunidade de negar a sua fé. E muitos negavam. E esses que negavam depois, às vezes se arrependiam e choravam, e depois eles reafirmavam e eram martirizados de novo. Aliás, aí era martirizado mesmo, né? E firmavam a sua fé e diziam assim: Jesus é o meu Salvador. Quando a gente lê, por exemplo, aquele texto de João que diz assim: ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus, não é? Às vezes a gente interpreta esse texto de João à luz de hoje, porque hoje qualquer um pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, pode colocar um adesivo no seu carro, um plástico, usar uma camiseta. Naquela época, dizer Jesus Cristo é o Senhor significava entregar o pescoço para a guilhotina, ou entregar o corpo para ser queimado, porque era uma confissão de fé que atraía a perseguição. E aqueles crentes, eles eram duramente perseguidos. E aqueles pastores, quando não eram eles os primeiros a serem martirizados, eles viam a sua congregação, o seu rebanho, sofrendo, sendo perseguidos, sendo mortos, sendo violentados, tendo seus bens confiscados, apanhando, preso, e eles mesmos em muitas situações. Mas aqueles pastores e aqueles irmãos e aquelas igrejas, eles buscavam forças para reagir diante daquela circunstância. E foi o período da história da igreja, o primeiro século, em que a igreja menos coisa tinha, e mais ela cresceu e se espalhou pelo mundo inteiro. Irmãos, aquela igreja não tinha um templo bonito como esse, pastor Eduardo. Não tinha um sistema de transmissão como este que está aqui, não tinha um teclado, um violão, uma bateria, não tinha microfone, não tinha púlpito, não tinha cadeiras, não tinha templo. Aquela igreja não tinha Bíblia, como nós temos hoje. Hoje você abre o seu celular, você tem quantas versões de Bíblia você tem aí? Eles não tinham nada. Eles não tinham folhetos, eles não tinham impressos, eles não tinham transporte. Para eles viajarem, ou era a pé, e ainda sujeito a ser pego na estrada, pelos opositores judeus, pelos opositores romanos, pelos opositores pagãos, ou iam naqueles barquinhos muito precários. Hoje nós temos ônibus, nós temos trem, nós temos avião, nós temos automóveis. Vocês imaginam, por exemplo, se o apóstolo Paulo tivesse um Fiatzinho Uno? Vocês imaginam isso? O Paulo, o apóstolo, tem um Fiat Uno, ele e Barnabé. Imagine, meus irmãos, se Paulo tivesse um Fiat Uno. Eu nem vou falar uma caminhonete, eu vou falar um Fiat Uno.
Imagine vocês se o João, o apóstolo do amor, tivesse acesso ao Facebook ou ao Instagram. Como que ele ia fazer postagens combatendo o erro? Que ele era apóstolo do amor, mas o bichão era duro também, combatendo os erros, as heresias, o gnosticismo. Vocês imaginem se Pedro tivesse uma câmera, você não precisava nem de duas, uma só, com um canal no YouTube. Você já pensou, meus irmãos? Porque sem câmeras, sem YouTube, sem nada, 3.000 se converteram. Imagine os irmãos. Eles não tinham nada disso. Eles não tinham leis que os protegessem. Hoje, no início, veio uma autoridade do nosso município falar aos pastores. E nós recebemos e honramos as autoridades. Naquele período, as autoridades mandavam prender. A autoridade não protegia a igreja. Não havia lei que os protegesse. Hoje nós temos direito às leis. Nós temos direito à praça pública, à liberdade de culto. Isso custou muito caro para os nossos antepassados. E alguns estão querendo tirar. Abre o olho. Mas nós temos esses direitos. Aquele pessoal não tinha nada disso não. Eles eram perseguidos. Eles eram minoria. Eles eram mortos. Eles eram decapitados. Né, pastor? A Laí está fazendo sinal. Se não sei se ele quer me decapitar, se é para eu parar, ou se ele está dizendo que o pessoal que foi decapitado. Agora, no meio daquela pressão toda, no meio daquela luta toda, no meio daquela dificuldade toda, a igreja explodiu. Imagine você se chegasse hoje aqui, na nossa reunião, Paulo, Barnabé, Silas, Pedro, João, ele chegasse hoje aqui. Aí a gente ia sentar para abrir o coração para eles. E a gente ia dizer assim, Barnabé, eu estou sofrendo tanto lá na igreja porque o ar-condicionado não funciona bem, porque o meu sistema de som da microfonia, porque a Kombi da minha igreja está precisando trocar o pneu. Olha, eu estou sofrendo demais porque... Irmãos, já pensaram? Estou sendo perseguido, Barnabé. Silas, eu estou sendo perseguido. Aí o Silas ia lembrar lá de Filipos, da cadeia, da surra que ele levou. Aí você perseguido, pastor Guilherme? Cadê? Mostra as costas aí. Não é isso não. Mas é porque tem um pessoal que me chama de fundamentalista no Facebook. Diz que eu sou homofóbico, diz que eu... Irmão, vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente começasse a conversar com aqueles primeiros irmãos das nossas dificuldades, fala a verdade, a gente ia ficar com vergonha, não ia? Fala a verdade, irmãos. Eu acho que a gente ia virar para eles e falar assim, olha, irmão, não tem problema nenhum. Problema não tem não. Aí Silas ia chegar com aquelas costas tudo vermelhada de chicote, Paulo, Barnabé, João, exilado em Pátimos. A gente ia reclamar o que com eles? Aí eu falei assim, que eu estou andando num carrinho velho, já pedi a Deus para trocar de carro, Deus não me dá um carro novo, Deus só abençoa o outro pastor ali, eu mesmo Deus não abençoa, estou andando nesse carro velho. Aí chegava Paulo com aquele pezão grosso da estrada, aí você está reclamando do carro? Dá para mim, eu não tenho nada. E eu fico pensando assim, meus irmãos, como que aquela igreja que tinha tão pouco fez tanto, porque o evangelho se espalhou para o mundo inteiro. Não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha junta missionária, não tinha folheto, não tinha camiseta, não tinha evangelho de João, não tinha denominação, não tinha seminário, não tinha Bíblia impressa, não tinha nada, eles não tinham nada. Humanamente falando, eles tinham o poder do Espírito Santo de Deus, eles eram cheios do poder. Mas humanamente falando, eles não tinham nada. A hostilidade do povo, eram perseguidos,
Era judeu que perseguia, era pagão. Aí Paulo chega e prega. Aí o povo começa a abandonar os ídolos em Éfeso. Aí começa lá a revolução dos fabricantes de imagem, que esses aqui vieram perturbar e não sei o que, grande é a Diana dos Efésios, e daqui a pouco está aquela confusão para prender Paulo, destroçar Paulo. Aí eu vou falar assim, Paulo, eu estou sendo perseguido. Ah, é? Como que é a sua perseguição? Aí ele conta lá de Éfeso, ele conta de quando ele desceu o muro de Antioquia num cesto, porque senão ele ia morrer. Aí ele conta de quando ele levou 4 vezes, ele levou 40 chicotadas menos uma, né? Então 39, porque ele era judeu, não podia tomar 40, aí toma 39. É uma ética, né? Incrível. Aí ele conta essas coisas para você, aí eu falo assim, Paulo, mas eu também estou sofrendo tanto, Paulo. Ah, é? Qual é o seu sofrimento? Me conta aí. Eu ia ficar com vergonha, irmãos. Eu ia ficar assim, sem graça. E na verdade, aquela igreja tinha tão pouco, mas eles fizeram tanto. Eles ganharam o mundo inteiro naquela época. E nós que temos tanto, fazemos tão pouco. Olha só, eles tinham tão pouco e fizeram tanto. E nós que temos tanto, fazemos tão pouco. De modo que eu fico me perguntando sobre isso e tentando encontrar nesse texto que nós lemos a resposta. E eu poderia aqui encontrar várias respostas, mas algumas respostas aqui estão muito claras para mim. Primeiro, eles tinham o poder do Espírito de Deus. Eles eram cheios do poder do Espírito de Deus. Eles eram revestidos do poder do Espírito de Deus. Coisa que eu e você precisamos ter hoje em dia. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não estamos aqui atrás de segunda bênção. Não. Mas a Bíblia nos orienta a deixar que este Espírito nos domine. Tanto que Paulo, lá em Efésios 5,18, vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Deixe que o Espírito domine. Não deixe o vinho te dominar. Não deixe o vinho dominar a sua vida, mas deixe o Espírito dominar, controlar, encher, dirigir. E nós precisamos ser pastores, homens de Deus, as esposas que aqui também estão presentes e os demais irmãos jovens que nos apoiam, você que está na internet, nós precisamos ser esses cheios de Deus, mesmo num tempo desafiador como o nosso é. E eu não estou aqui minimizando a crise, o momento difícil que estamos passando, e nem estou dizendo que você, pastor, ou que eu estamos aqui de mimimi. Não estou fazendo isso não. Isso é frescura. Não é frescura não. São tempos difíceis. Mas eu só quero lembrar que houve uma geração que sofreu muito mais do que nós. E eles venceram. E se eles venceram, nós também venceremos. Porque o Espírito de Deus que os tomava e que os enchia é o Espírito de Deus que habita em nós e que nos enche, que nos dirige, que nos protege, que nos dá poder, que nos dá sabedoria, que nos dá estratégia, que nos dá direção e que usa as nossas vidas para alcançarmos o nosso Brasil e o mundo no tempo presente de nossa geração. O Espírito é o mesmo. E se aqueles irmãos que tinham tão pouco fizeram tanto, é porque eles eram cheios do Espírito de Deus. Eles não tinham recurso nenhum, mas eles tinham poder do Espírito de Deus, coisa que às vezes falta na minha vida, não estou falando para vocês não, estou falando para mim. Se não falta para vocês, pula essa parte, mas para mim falta. E eu preciso buscar isso de Deus, vida espiritual, vida no altar, vida de santidade.
vida de intimidade com Deus, tempo com a palavra. Antes de ir para o seminário, vou ler minha Bíblia toda. Aí li a Bíblia toda. Aí fui para o seminário, cheguei lá no seminário, eu estudei em Campos, Seminário Fluminense. Eu tinha que ler a Bíblia toda, todo ano. Aí, tá bom. Li a Bíblia toda, todo ano. Saí do seminário, fui pastorear, mantive aquele bom hábito, ler a Bíblia toda, todos os anos. Aí vim para a junta, 2009. Quando eu chego na junta, essa doideira, a Junta de Missões Nacionais é um troço de doido. Pastor Lusitano conhece bem essa nossa. E aí, irmãos, eu comecei a ler a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, e o ano foi passando, e eu ficando atrasado. Não li a Bíblia. Em 2009 eu não consegui terminar a leitura da Bíblia. Aí em 2010 eu falei assim, eu posso atrasar tudo nessa vida, mas esse ano eu não vou atrasar minha leitura da Bíblia. Porque é disciplina, não é? É disciplina. E aí, li a Bíblia toda, todo ano, de lá para cá eu tenho lido, eu já estou em Hebreus, estou quase já terminando esse ano. E coloquei isso no meu coração. E eu já li a minha Bíblia toda mais ou menos umas 20 vezes. E eu falo isso com vocês com muita vergonha. Muita vergonha. Porque é muito pouco. Como que um pastor só leu a Bíblia 20 vezes? Não é verdade? Eu não estou aqui tirando onda, não. Eu estou com vergonha de dizer assim, 20 vezes é muito pouco. Eu espero que os irmãos tenham lido bem mais do que eu. Tenho certeza disso. Mas às vezes, irmãos, a correria na vida é tão grande que a gente não tem tempo de ler a palavra. Ou então você lê assim só para pregar. Não, deixa eu ler um texto aqui, um salmo, deixa eu procurar aqui um salmo. Dedique-se à palavra, dedique-se à oração. Busca da presença de Deus, vida cheia do poder do Espírito de Deus. Aqueles irmãos do passado, eles venceram tantas lutas com tão poucos recursos, porque eles eram cheios do poder. Outra coisa, eu quero destacar só 3 coisinhas, depois eu quero mostrar uns PowerPoints para vocês e terminar. Primeiro, eles tinham tão pouco e fizeram tanto. E nós temos tanto e fazemos tão pouco. Por quê? Primeiro, porque eles eram cheios do poder. Segundo, eles tinham foco. O Senhor Jesus diz assim, vocês serão minhas testemunhas. Ponto. Vocês serão minhas testemunhas. Ele sabia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser testemunha de Jesus. Num texto paralelo de Mateus, Jesus diz, vocês vão pelo mundo inteiro fazer discípulos de todas as nações. Então eles sabiam muito bem. Eles não estavam ali para concorrer a cargos políticos, eles não estavam ali para discutir futebol, eles não estavam ali para para abrir uma empresa e enriquecer. Eles tinham um foco na vida. Eles entenderam que a vida deles tinha um único propósito: cumprir a tarefa, cumprir a missão. Eu preciso cumprir essa missão. Os tempos são difíceis, eu devo morrer cedo, porque a perseguição é muito grande. Se eu não morrer, eu vou para a cadeia. Então eu preciso aproveitar o meu tempo aqui para cumprir a missão que Jesus me deu. Então eles não se preocupavam com outra coisa. Entendam o que eu vou dizer, não estou criticando a nós não. Mas você consegue imaginar Pedro, o apóstolo, conversando com a mulher dele e dizendo assim, a gente não sabe o nome da mulher de Pedro, e Pedro dizendo assim, fulana, eu estou pensando de fazer um financiamento aí para minha casa, minha vida, porque eu estou ficando velho, estou preocupado com você, então vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui um pouco como pescador, vou deixar esse negócio de pregar um pouco, para a gente comprar um apartamentozinho que vai sair aqui, minha casa, minha vida. Você consegue imaginar isso? Ou então você consegue imaginar Paulo e Áquila negociando e pensando assim, Áquila, vamos montar uma empresa de tenda,
Vamos montar aqui uma empresa de tenda e nós vamos arrebentar, porque aqui eu percebi que o povo compra tenda e ninguém sabe fazer tenda, então vamos dar uma segurada aí nessa parte aí ministerial, vamos aqui fazer tenda e tal. Irmãos, eu não estou criticando isso, eu fui um pastor biocupado por muito tempo, eu tinha meu trabalho e tinha um ministério, eu não estou criticando, há muitos que precisam fazer isso, não estou criticando, não estou criticando você planejar com a sua esposa, comprar um apartamento, uma casa própria. Não estou. Se você comprou a sua casa própria, meus parabéns. Isso é presente de Deus, isso é bênção para a sua vida. Só que isso não pode ser o foco da nossa vida. Esse nome já está errado. Minha casa, minha vida. Está errado isso. Isso é heresia. Que minha vida não é minha casa, não. Minha vida é Cristo. Minha casa, minha moradia. Tudo bem. Agora, minha casa, minha vida é heresia, minha vida é Jesus. Pertence a Ele fazer a vontade dEle. Se eu coloco o meu coração nessas coisas, no futebol, na política, meus irmãos, desculpa, nós estamos em casa aqui, se entre alguns grupos de pastores, só fala de Bolsonaro, só. Uns defendendo, outros batendo. Mas só se fala nisso. Parece que perdemos o foco do nosso trabalho. Ou então, quando dá uma folguinha no Bolsonaro, aí fala de Flamengo. Só fala de Flamengo. Mesma coisa, uns batendo, outros defendendo. É ou não é? Nada contra, você torce para o seu time, nada contra. Mas isso não pode ser o foco do nosso ministério, irmãos. Às vezes esse tipo de coisa toma o centro. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que você não pode votar no Bolsonaro, ou que você não pode não votar no Bolsonaro. Você pode votar, você pode não votar, você pode gostar, você pode não gostar, você pode concordar, você pode discordar. Duas coisas você não pode. Primeiro, deixar de orar por ele, porque seja quem for, a Bíblia nos manda orar pelas autoridades. Seja o prefeito de São Gonçalo, o governador do estado do Rio, o presidente da República, goste ou não goste, nós temos que orar por ele. Segundo, nós não podemos fazer dele a nossa esperança. Não, a minha esperança é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro... Irmão, com todo respeito ao Bolsonaro não vai resolver o problema do Brasil, nem ele, nem Lula, nem ninguém. Jesus Cristo, olha a camiseta aqui do pastor Guilherme, é a única esperança. Não é a política, não é o STF. Vamos orar pelo STF, ore pelo Gilmar Mendes, ore pelo Alexandre de Moraes, ore pelaquela turma toda lá, o presidente da Câmara, do Senado. Nós precisamos orar, são autoridades. Mas colocar nossa esperança neles? Bem, não, irmãos. Nossa esperança está em Jesus. Não perca o foco. E às vezes nós, pastores, perdemos o foco do nosso trabalho, do nosso ministério, da conquista de vidas, com uma bobagem qualquer. E eu não estou falando de pecados, os irmãos estão vendo. Eu nem estou falando assim, adultério. Não estou falando de pecado. Estou falando de coisas lícitas, coisas boas, mas coisas que vêm muitas vezes tomar o foco, o centro. Vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. É bom ou é ruim? É bom, é bênção. Mas se esse mestrado, esse doutorado virar o centro da minha vida, estragou, acabou. Vou fazer faculdade. É bom? É bom, é bênção. Incentiva os irmãos a estudarem, claro. Agora, se eu vou fazer faculdade e eu fico encantado com a faculdade e agora eu só penso em faculdade, largo o ministério, eu perdi o foco, me distraí. Aqueles discípulos, eles tinham tão pouco e eles fizeram tanto porque eles tinham foco. Eles sabiam sim, nós precisamos fazer discípulos. Ô Pedro, compra um apartamento aqui, minha casa, minha vida. Não, depois eu vejo isso, eu tenho outra prioridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sou contra que ninguém tenha sua casa própria, irmãos. Vocês estão entendendo, não? Ter casa própria é bênção. Mas não deixe a bênção virar maldição se ela tomar o seu coração. Seu coração não pode estar preso com Flamengo, com Vasco, com Fluminense. Botafoguense não tem esse problema.
Flamengo perde, o pastor fica triste, rapaz. O pastor que é botafoguense já acostumou a perder. Já nem sofre mais. Tem algum botafoguense aqui? Aqui, ó, 3. Rapaz, é muito, hein? 3 aqui. É muito, pastor Zé Ricardo. Nós já acostumamos, irmãos. É para perseverar na fé. Terceira coisa. Eles aguardavam ansiosamente a vinda de Jesus. Por que que eles tinham tão pouco e faziam tanto? E nós que temos tanto, fazemos tão pouco? Cheios do poder, foco numa tarefa, focados na missão. Terceiro, eles aguardavam a vinda de Jesus. Aquela cena daqueles 2 varões. Sim, pastor. Aí tem várias. Eu só estou destacando algumas, pastor. Mas com certeza. Ex-padre pastor Aníbal Pereira dos Reis. Olha, deixa eu pegar essa palavra então do pastor, junto com o que eu estava dizendo aqui, e vou fazer uma coisa só. Aquela cena dos homens que chegaram por trás, depois vocês perguntam ao pastor Eduardo que homens eram aqueles. Ele vai explicar para vocês a teologia daqueles 2 homens ali. Mas aqueles 2 homens vestidos de branco que chega ali, toca no ombro deles e diz assim: varões Galileus. Ele deve ter levado um susto doido, né? Que você imagina, né? Olhando para o céu, Jesus subindo, chega alguém por trás assim: varões Galileus. Ele deve ter levado um susto. Por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus vai voltar. E eles tinham a iminência da volta de Cristo muito forte no coração deles. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao Tessalonicenses, ele diz assim: olha, acerca dos que já morreram, não quero que sejais ignorantes, tal. Aí depois ele diz assim: porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos por ocasião da sua vinda, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Preste atenção no que Paulo diz: nós, os que ficarmos vivos. Será que o Espírito Santo errou ao inspirar Paulo? Nós? Não errou não, estava certíssimo. É porque, para Paulo, o Senhor Jesus viria na sua vida, na sua geração. A iminência, a proximidade, a qualquer momento, estoura um transformador ali na esquina, assim, deve ser Jesus que está voltando, porque a gente já está na expectativa. Hoje, a gente mudou isso. Hoje, se vai demorar o negócio, pastor Guilherme, demora, isso vai demorar muito, Jesus volta, isso não acontece. A gente brinca indevidamente, desrespeitosamente, com uma esperança que é forte para nós os cristãos, de que Ele vai voltar a qualquer momento. Talvez não dê tempo nem de a gente almoçar hoje, porque Jesus deve voltar antes. Eu não sei se a gente mantém essa expectativa, eu acho que não. A gente faz planos, 2022, 2023, 2024. Aí Tiago diz assim: ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, iremos a tal cidade, negociaremos, compraremos, faremos tal coisa. De modo que esta expectativa da volta de Cristo precisa encher o nosso coração. A gente cantava muito sobre a vinda de Jesus. Quando se fizer chamada. Paramos de cantar isso, irmão. Paramos. Os cânticos, pastor Lusitano, você que é músico, os cânticos, então se verá, essa velha guarda, né? Qual outro aí? Jesus virá
outra vez aqui. Agora fala um cântico moderno aí, sobre a vinda de Jesus. Não tem. Ou se tem, tem um ou outro que a gente nem canta direito. Nós paramos de falar sobre isso. Nós paramos de cantar sobre isso. Nós paramos de pregar sobre isso. Sabe por quê? Porque isso saiu do nosso coração. Por que é que aqueles discípulos, eles buscavam tanto a presença do Espírito? E por que é que eles estavam tão focados no cumprimento da tarefa? É porque eles sabiam o senso de urgência. E aí, pastor, a perseguição vinha e colocava mais lenha na fogueira, porque eles pensavam assim, isso é temporário. Tanto é que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, o que é que Paulo escreve? Ele diz assim, se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí depois ele vai lá e conclui dizendo isso, sede firmes e constantes. E aí, mas tem um outro texto que ele diz assim, a nossa breve e momentânea tribulação. Me ajude aí que eu estou falhando aqui. Esse monte... Sabe o que é isso, irmãos? Isso é esse monte de tradução que a gente usa, porque a gente decora tudo na revista e corrigida. Aí depois a gente lê em outra e confunde a cabeça da gente. Me ajudem aí. Esta breve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Essa que eu queria. Esse que eu queria, pastor. Era esse que eu estava buscando aqui no HD. As aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Então ele estava aqui apanhando, e chicote no lombo, e não sei o que lá, e problema, e perseguição, e não sei o que, e tal, mas ele estava pensando assim, vai acabar, isso vai acabar, Jesus está voltando, vai acabar, eu vou permanecer, eu vou perseverar, e eu vou gritar mais alto ainda, e eu vou pregar ainda mais, eu vou anunciar, porque isso vai acabar, está acabando, Jesus está voltando. Aí hoje, nós ficamos muito à vontade. Hoje nós ficamos muito à vontade, assim, muito tranquilo, muito fácil. A vida cristã ficou fácil. Eu posso ser gospel e viver a minha vida do jeito que eu quiser. Uma graça barata. E nós precisamos pastorear as nossas igrejas, ou melhor, as igrejas de Deus confiadas a nós, pensando na experiência desses homens aqui, cujos tempos eram difíceis. Nosso tempo tem outras dificuldades, mas difícil por difícil, tudo era difícil. Sim ou não? Difícil por difícil, talvez o dele fosse mais difícil que o nosso. E eles tinham tão pouco e fizeram tanto. E nós que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco. Que o nosso Deus nos dê graça, sabedoria espiritual, para pastorearmos a igreja de Deus, no poder do Espírito de Deus, na expectativa da volta do Filho de Deus, na urgência do cumprimento da missão de Deus para a minha vida. E se a igreja vir em mim, a igreja vai nos acompanhar. Ah, pastor, não é bem assim, tem exceções, eu sei. Eu sei de tudo isso aí. Mas se a igreja vir em nós, este modelo cristão aqui, a igreja vai nos acompanhar. Vai ter um que vai criticar, vai ter outro que vai pedir carta lá para não sei para onde, vai ter outro que vai querer abrir uma igreja na frente. Não tem problema não. Permaneça. Jesus está voltando. Fique firme. Vamos adiante. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime, que Deus nos dê graça, que Deus nos encoraje. Jesus nunca disse que seria fácil.
Diz? Se a gente pudesse receber hoje aqui como numa transfiguração, Paulo, Barnabé, Timóteo, Silas, Tito, Pedro, João, Marcos, e a gente pudesse perguntar para eles assim: escuta, vocês sofreram tanto, foi tão difícil, João, caldeirão de óleo quente, João, valeu a pena? Valeu a pena tanto sofrimento? Vocês fariam de novo? O que vocês acham que eles diriam, irmãos? Valeu a pena. Faria tudo de novo. E talvez eles dissessem assim: olha, aqueles 60 e poucos, 70 anos que nós sofremos aqui, não dá para comparar com a glória na eternidade. Não dá para comparar. Portanto, sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Que o nosso Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu pastor. E eu estou falando para vocês aqui, estou falando para mim, tá? Estou falando para vocês, vou ser sincero, estou falando nada para vocês, estou falando para mim. Até porque vocês estão tudo de máscara, não estou vendo se vocês estão torcendo o nariz. Estou falando para mim. Isso que eu estou falando aqui, estou falando para mim. Pastor, juntamente com vocês. Missionário, junto com vocês. Estou pastoreando aqui a igreja no Barreto. Uma igreja maravilhosa de Jesus, mas que sofreu tanto ao longo de sua história. Muitos conhecem a história. E que tem tantos desafios. E às vezes eu fico assim, cara, será que vale a pena? Porque ali eu estou como um projeto missionário, irmãos. Eu sou missionário de vocês, da Junta de Missões Nacionais. E eu estou ali. Vou dizer para vocês assim, nós estamos em casa, está na internet aí, mas vou falar assim mesmo. Ali eu estou pagando para pastorear. Vocês sabem disso, que vocês também já tiveram experiências assim. Se você for botar na ponta do lápis, a igreja me dá uma oferta, um sustento. Mas se você for botar na ponta do lápis, até hoje estou pagando para pastorear. Então não estou ali para outra coisa. E eu já tenho tanta coisa em missões nacionais. Tanta coisa. E eu falei assim, rapaz, mas por que Deus ainda me arrumou mais uma encrenca? Por que Deus não me deixou ser uma igreja bonitinha, organizadinha? Desafio. E às vezes a gente pensa assim, será que vale a pena mesmo? E pandemia, e pós-Covid, e não sei o quê. Então eu não estou falando aqui para dar lição de moral para ninguém, e nem para puxar a orelha de ninguém aqui, que eu sou o mais pecador aqui, sou eu. Estou falando para mim. Estou falando com vocês aqui, mas estou falando para mim. Se servir para você, você pegue para você. Que Deus nos encoraje, que Deus nos dê graça, sabedoria e direção para pastorear a igreja dele neste tempo. Com tantos recursos, mas para fazermos muito, pois há muito que ser feito. Eu trouxe uns PowerPoint ali, o Daniel deixou na agulha ali para mim, mas já vai dar meio-dia. São 10 para meio-dia. Eu posso ir até meio-dia, pastor? Então vou mostrar rapidinho ali, Daniel. Pode passando, por favor. Passa para mim que você me adianta. Essa é minha família. Pode passar, Daniel. Me ajude aí. Esse mapa, irmão, só para mostrar isso rapidinho para vocês. Esse mapa aqui é o mapa do norte do Brasil. Não sei quem gosta de geografia. E nós pegamos o Brasil inteiro, cidade por cidade, município por município, loteando e mapeando e dizendo assim, onde tem igrejas batistas aqui, onde não tem. Nós temos mapa de evangélicos, nós temos vários recortes. Esse é um recorte, que é o recorte batista, onde estão as igrejas batistas. E aí, quando nós temos uma igreja para cada 10 mil habitantes, por exemplo, São Gonçalo tem, disse aqui o vereador, 1.300.000 habitantes. Quantas igrejas e congregações nós temos em São Gonçalo? Mais de 130, não temos? Igrejas e congregações?
com mais as congregações, passa de 130 com certeza. Então, se a gente fizer essa conta, 1.300.000 por 130 vai dar menos do que 10.000 habitantes por igreja. Então, São Gonçalo está verdinho ali. Quando nós temos entre 10 e 20 mil, aí está amarelinho. Então, suponhamos que de 1.300.000 só tivesse 60 igrejas. Então, estaria 65 igrejas. Estaria amarelo. Agora, se de 1.300.000 tivesse 3 igrejas, aí estaria vermelho, que é mais do que 20 mil. E quando não tem igreja nenhuma, então está branco. Significa que aquele município não tem nenhuma igreja batista. Então vocês veem aqui o Tocantins, aqui embaixo, olha, muitos municípios têm presença batista. Aqui o Pará, estado do Pará, olha que municípios grandes. Esse grandão que você está vendo verde aqui, está vendo esse verde grandão aqui? É o município de Altamira, é um município só. Aqui você coloca o estado do Rio, o estado do Espírito Santo, Sergipe e Alagoas. Dentro de um município ainda sobra espaço. Aí está verde, por quê? Porque ele é pouco populoso, é muita floresta e tal. Mas o camarada às vezes está 500 quilômetros de distância da igreja, no mesmo município. Então nós precisamos plantar igrejas em outros lugares. Aqui o Amazonas, aqui embaixo é Rondônia, Acre, Roraima, Amapá lá em cima. Aí, quando a gente pensa, por exemplo, nas comunidades ribeirinhas, há uma estimativa de 30 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia. Nós fizemos esse mapeamento para todo o Brasil, Nordeste, Sul, todo o Brasil. Eu não vou mostrar tudo agora porque o tempo não permite, eu já tomei muito tempo de vocês. Vou ficar só na Amazônia. E aí nós pensamos assim, como é que nós podemos ganhar este povo para Jesus? Porque são lugares ali distantes, remotos, e nós podemos fazer alguma coisa. O que é que nós podemos fazer? Aí nós estabelecemos esses polos estratégicos, onde nesses polos estratégicos, ao longo dos rios, que lá não tem estrada, então nós temos ali bases missionárias com um casal missionário, geralmente um pastor e a sua esposa, alguém experiente, alguém já maduro na fé, e este casal vai receber os radicais, e ele vai mapear as comunidades, os vilarejos, as cidadezinhas, aquele redor, vai negociar a entrada dos radicais naquela comunidade para receber os radicais, e os radicais então vão morar lá nas comunidades ribeirinhas, lá dentro. Então aqui nós temos, por exemplo, uma turma de radicais. Esses radicais são meninos e meninas de nossas igrejas, de 18 a 35 anos, vários vieram de São Gonçalo, e esses meninos e meninas, eles vão para lá para uma experiência radical, de evangelização, de plantação de igreja. É claro que ele não tem seminário, ele não é pastor, ele não tem essa condição de plantar a igreja sozinho, mas eles são mentoreados por aquele missionário que está ali perto. Então ele vai para o centro de treinamento, ele recebe 3 meses de treinamento. Naquele treinamento ele aprende Bíblia, hermenêutica, história de criança, essa coisa toda, mas ele aprende também como é que sobe no pé de açaí, como constrói um banheiro na floresta, como é que pilota o barco, como é que conserta o motor do barco. Porque na hora que ele estiver atravessando o barco de noite e o motor afogar, não adianta nada o conhecimento de Antigo Testamento, ele tem que saber como é que desafoga o motor do barco. Então a gente tem um treinamento prático para ele, e ele vai para a comunidade ribeirinha, e ele vai morar naquela comunidade ribeirinha. Ele vai sair para caçar, ele vai sair para pescar, ele vai fazer farinha, ele vai interagir com as crianças, com os adultos. Vão sempre dois rapazes ou 2 moças, sempre de 2 em 2. E eles são acolhidos nas comunidades, eles se tornam queridos na comunidade, e eles passam a evangelizar e discipular aquelas pessoas. As pessoas são receptivas ao evangelho. E ali então começa uma igreja muito simples. Esse templo que está aqui é um modelo de uma casa onde os radicais moram lá atrás, tem aquela varanda grande que é o salão de cultos, e geralmente é assim que funciona. Ou às vezes é debaixo da árvore mesmo, que não tem onde fazer o culto, faz debaixo da árvore. E ali a igreja começa de uma forma simples, primitiva, mas fiel à palavra, fiel ao evangelho, de uma forma contextualizada, com uma visão missionária,
e a igreja nasce, cresce, eles formam um líder, quando termina o tempo deles saírem, eles saem e a igreja fica com a sua liderança local. E desta forma nós já plantamos algumas centenas de igrejas nas comunidades ribeirinhas, igrejas simples. Essas igrejas talvez nunca serão organizadas, CNPJ, estatuto, talvez nunca, porque é coisa muito simples, é uma igreja organismo e não organização, mas está lá a nossa turma plantando igreja. Quando ele termina o primeiro ano, então, o radical, ele termina o primeiro ano, aí ele pode voltar para casa para fazer a faculdade e tal, e volta um menino, uma menina incendiado do campo missionário, vai ser uma bênção na igreja, ou ele pode receber de Deus a vocação de permanecer, de continuar, e ali ele pode continuar. Geralmente os que continuam, nem todos, mas às vezes Deus ainda mostra a esposa ou o marido ali com outro e acabam se casando. Mesma vocação, mesma experiência, mesma visão de ministério, e dá muito certo. E aí eles começam, imediatamente os que ficam, o programa de formação missionária. Eles são matriculados no Seminário do Sul, no curso à distância, e nós fazemos módulos presenciais, porque eu acho que nada substitui isso aqui, né? O EAD é maravilhoso, veio para ficar, não tem jeito mais, é a realidade, mas a gente faz módulos presenciais, ao menos 2 por ano, para que a gente trate de ministério, de vocação, de vida, tira dúvida, de doutrina, não sei o quê, e a gente tem esse tempo juntos com os meninos também. Eles estudam 3 anos e meio, que é o tempo do curso, com mais um ano que ele já ficou do radical, aí ele se forma e ele pode pastorear uma igreja que ele mesmo plantou, ele pode atender o convite de alguma outra igreja, ou ele pode permanecer como missionário da junta, sendo aprovado no processo. Ele permanece como missionário da junta, agora ele não vai mais estar numa comunidade ribeirinha, ele vai estar naquele polo, em um desses polos, agora ele vai receber os radicais novos que virão. E quem melhor para cuidar de radical do que quem foi radical, não é? Então isso, o pastor Lusitano estava me falando do Juan e da Nube, que quando o pastor Lusitano foi lá conosco, em 2015, não foi, pastor Lusitano? 15 ou 16. E ali nós tivemos, foi 15, foi 15, foi no ano nós viemos de Gramado, lembra? Foi 2015, 6 anos, já passa depressa. E ali tinha 2 radicais, a Núbia e o Juan, mas em lugares diferentes, tinha nada a ver um com o outro. Né? Terminaram o tempo de radical, começaram a orar juntos, namoraram, casaram, terminaram o seminário, o Juan foi consagrado, pastor, e estão lá coordenando toda uma área. Eles estão aqui nessa direção do Rio Negro, de Manaus ali, subindo ali é o Rio Negro, então eles estão naquela região ali, e isso tem sido assim muito bom, muito especial. E nós temos, aí uma turma mais completa, né, de nossos radicais e missionários em formação. E nós temos o barco missionário. O pastor Lusitano já esteve lá conosco, não sei se mais alguém aqui já esteve. Eu quero deixar aqui o convite para os irmãos. O pastor Lusitano disse que vai voltar. Então, vai ser no mês de junho, tá? Mês de junho, deixa eu ver a data aqui que eu já vou falar para vocês. Nós teremos uma viagem para pastores. Aí as irmãs me perdoem a indelicadeza, mas essa viagem é mais para homens, tão somente por conta de acomodações, não é nada de machismo não, é porque geralmente fica assim, as mulheres em cima e os homens embaixo. Aí essa viagem, os homens ficam em todas as acomodações, que são acomodações coletivas, então não tem como misturar homem e mulher no mesmo alojamento. Então por causa disso, tá, irmãs? Mas tem outras que as irmãs podem ir, serão muito bem-vindas. 3 a 9 de junho, já fica aí o convite, semana de véspera do dia do pastor, não é? A igreja já te dá esse presente para você ir lá na viagem missionária, 3 a 9 de junho de 2022, eu vou mandar o link dessa viagem para o pastor Zé Ricardo, o pastor Zé Ricardo joga isso no grupo, e os irmãos que desejarem ir, não é tão caro, irmãos, eu não sei exatamente quanto que está, mas deve alguma coisa em torno aí de 2.000 e poucos reais, que você pode parcelar em 10 vezes no cartão, sem nenhum problema. Tá? A gente pode escrever uma cartinha para a sua igreja,
também pedindo uma ajuda para a igreja enviar você lá, eu acho que é bênção também. A passagem aérea você compra por fora desse valor, usa milha da forma como você quiser. Olha, é uma experiência marcante, impactante. Pastor Lusitano foi uma bênção e já está querendo ir de novo. Vamos nessa aqui. O barco faz 20 viagens ao longo do ano. Eu estou falando dessa, que essa é uma viagem de pastores. E eu quero ir nessa viagem, se Deus permitir, se o Senhor Jesus não voltar até lá, né? Eu quero ir nessa viagem. E como é uma viagem de pastores, pastor Lusitano, é muito legal, porque a gente fica assim bem descontraído, só pastores e tal, é muito bom, muito, muito bom mesmo. Então, se você for, você vai gostar demais. A gente faz batismo, na sua época a gente ainda não fez, pastor Lusitano. A gente para o barco para fazer batismos, e aí a gente, olha, são experiências lindas. Você consegue ver o outro lado da margem do rio ali? Não, né? Pois é, mas acredite que tenha, não dá para ver, mas tem. E ali a gente leva, o pastor Birajara é daqui de São Gonçalo, Marambaia, vocês conhecem o pastor Bira? Ele foi lá, ele é pediatra, entendeu? E aí ele falou assim, para adiantar, ele falou assim, pastor Samuel, não era eu não, era o Nilton, lá da Ilha do Governador, e eu falei, Nilton, manda entrar logo a família toda, que eu atendo todo mundo de vez, para adiantar, né? Os filhos todos. Aí o Nilton botou a família para dentro, tinha 12 crianças. Aí o pastor Bira falou assim, que isso, rapaz? Você falou para entrar a família toda. Mas é uma carência, a necessidade muito grande. Olha essas criancinhas ali. Essas crianças, irmãos, são esquecidas por todo mundo. Só nós que cuidamos delas. E nos alegramos nisso. E você é convidado a participar disso. Se você for, esse é um outro médico atendendo. Nós levamos a nossa farmácia, porque não adianta alguma coisa você entregar uma receita médica lá no meio da mata. Você consulta e dá uma receita para o cara fazer o que com aquela receita? Você tem que dar o remédio, ensinar o cara a usar ainda. Então nós levamos a medicação e atendemos. E a fila, ali é o pastor Edgar Barreto Antunes na fila, atendendo, fazendo a ficha, enquanto a gente atende, faz ficha e prega o evangelho, e a gente vai de casa em casa, bate de porta em porta. Olha essa comunidade ribeirinha, olha que cena bonita, só para você se sentir lá em uma... Esse é o pastor Clark Gable, que estava em Caxias, não sei se vocês conhecem o pastor Clark. Olha só, essa é uma comunidade bem típica, bem rústica, tá vendo? Uma comunidade ribeirinha lá na Amazônia, o povo vai chegando de barquinho, olha que bonito. Olha o templo da igreja lá do lado direito, lá atrás, tá? O povo chegando para o culto, olha que cena bonita. Uma igreja que já tem o seu templo, mas um templo de madeira, muito simples, muito rústico, como é o padrão lá, né? Lá é desse jeito. E na hora do culto, como é que fica? Fica bonito, né? E é muito... Irmãos, é um negócio espetacular. É incrível, é incrível. Eu falo assim, pastor Lusitano, se você for e não gostar, se você achar mais ou menos, fala que a gente devolve seu dinheiro. Se for mais ou menos bom, a gente devolve. Agora, se for espetacular, marcante para a sua vida, aí você compartilha com outros. Paga dobrado, não precisa não, pastor. Bom, aqui eu vou falar agora de Nordeste, mas deixa para outra ocasião. Pastor José Ricardo, obrigado pelo privilégio de estar com os irmãos. Eu queria orar com vocês para a gente encerrar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, obrigado por esses pastores, homens de Deus, que amam a obra missionária, que mesmo durante a pandemia realizaram campanhas missionárias desafiadoras para sustentar a obra no campo, na Amazônia, no sertão, no sul, nas Cristolândias e em todos os lugares. Obrigado pela carreta missionária que o Senhor nos deu e a possibilidade de repetir no sertão aquilo que já estamos fazendo na Amazônia. Obrigado pela fidelidade de cada igreja e pela visão de cada pastor aqui em sustentar essa obra. E eu peço que o Senhor continue abençoando cada ministério. Anima, Senhor, o nosso coração. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Nos encoraja, nos dá poder do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Santo Espírito,
do teu poder. Permita que estejamos focados na tarefa que o Senhor nos deu. Senhor, não nos deixe distraídos com coisa alguma, mas focados naquilo que é a nossa prioridade no reino. E nos ajude a aguardar a volta de Jesus com a mesma ansiedade, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E assim as coisas deste mundo vão para o segundo, terceiro plano. As perseguições ganharão um tom diferente, porque nós estamos aguardando a volta de Jesus. Talvez hoje ainda o Senhor Jesus volte e nós estamos aqui aguardando o teu Filho. Então prepara o nosso coração, nos anime, nos encoraja, cuida de nossas vidas, nos dá mais ousadia, mais coragem para pregar a tua palavra, Senhor, para levar adiante o teu reino, para empreender coisas grandiosas para o teu reino, Senhor. Usa-nos poderosamente. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem que dar um soquinho assim, ó.